Bom dia, alunos matriculados no curso de extensão. Eu estou aqui, meu nome é Luciana Nogueira, né? Hoje são dia 29 de maio de 2021. Eu estou gravando essa aula introdutória para o entendimento de vocês sobre a organização do curso, certo? Então, a matrícula é até hoje, né? Até hoje, dia 29, a gente fecha a matrícula hoje. E nós temos alunos do curso de Pedagogia de Letras da UEG, alunos de outras unidades dentro da própria UEG, alunos do curso de Direito, né, alguns alunos lá da UFT, temos alunos do ensino médio também do IF. Então, é um prazer tê-los com a gente, né? E eu vou apresentar a organização do curso, né? Como já disse, meu nome é Luciana Nogueira. Eu tenho estudado, né, tenho me interessado pelos direitos humanos e tenho tentado trazer, junto com os meus trabalhos, com as minhas orientações, as discussões sobre direitos humanos aqui dentro da nossa universidade. E o curso, né, esse curso de extensão, é muito mais para gerar um espaço de debate do que informação. Então, quando a gente fala curso, parece assim, nossa, eu vou fazer um curso, eu vou aprender isso, eu vou aprender aquilo. Mas esse curso é um espaço para o debate, para a gente discutir algumas questões relacionadas aos direitos humanos aqui na América Latina. Então, o título é Uma Visão Soleada dos Direitos Humanos, né, Lutas e Resistência na América Latina. Né? Mas na frente eu vou falar um pouco sobre esse termo solear, né? Mas de algum modo tentando olhar, né? Trazer o olhar, nosso olhar para os direitos humanos que se constrói, que se constitui aqui na América Latina, certinho? Então vamos lá. Então, o curso está aberto a inscrição até hoje, esse aqui é o post de divulgação, né? Então tem um formulário eletrônico que está aqui no final do vídeo também. E a carga horária de 40 horas, né? As aulas, elas são transmitidas, algumas aulas serão transmitidas dessa forma, por exemplo, pelo YouTube, por exemplo, essa aula aqui, vocês podem, durante a semana toda, né, visualizar a aula, né, assistir a aula e depois assinar a ficha, o formulário de frequência, né? Algumas aulas são ao vivo, outras serão gravadas, né, para assistir depois. Então, serão encontros síncronos e assíncronos, certinho? Então, o período do curso, ele inicia hoje com essa aula introdutória de apresentação e vai até o dia 30 do 9. Na realidade, não chega a dia 30, né? Porque o último encontro é no sábado anterior, certo? Então, a proposta é que sejam em sábados alternados, tá? E a carga horária do curso, ela envolve também textos, né, de leitura para debate, e a gente vai enviando por e-mail e no grupo os textos anterior, né, para a gente estar estudando. Então, a carga horária também contempla isso, né? Certinho, então vamos lá. Então, este é um curso de extensão, né, que atendendo a... Ele é cadastrado na plataforma Pegos da UEG e ele passa por um edital e está na segunda etapa, né? Ele teve a primeira etapa desse curso e agora nós estamos na segunda, na reedição. E assim, a minha ideia é que ele fique por muito tempo, porque discutir direitos humanos tem que ser uma necessidade permanente, né, dentro da instituição. E a gente precisa se comprometer com esse estudo, né? Então, a minha proposta para o doutorado é educação em e para direitos humanos, numa compreensão de que direitos humanos, ele precisa ser discutido não só pela via formal, como pela via informal, né? E a gente vê, às vezes, a via informal, né, da educação não escolar, mais preocupada com essa discussão do que as instituições, né, escolares, né? As instituições de educação superior, as instituições de educação básica, certo? Então, a metodologia, né,
Essa é uma orientação de leitura prévia, né? É a exposição e debate por meio de lives, né? Vídeos e postagens. No caso disso aqui, é uma postagem, né? O objetivo geral é orientar os estudos sobre os processos históricos, né? De construção dos direitos humanos pelo Sul, em uma visão sul-leal dos direitos individuais e civis latino-americanos. Então, a nossa concepção sempre é eurocêntrica, e aí aqui eu não destaco, eu não descarto, quer dizer, o estudo eurocêntrico dos direitos humanos. Na realidade, eu compreendo que deve haver estudo, ainda mais eu sou, por assim, uma estudiosa do Saviano e da PHC, e vejo e compreendo que para mim tem que estudar, sim, tem que estudar os clássicos, sim, tem que estudar o que os dominantes, né, estudam, né? A gente ter conhecimento de estudo, mas a gente também tem que olhar o nosso contexto, tem que estudar, analisar, refletir sobre o nosso contexto, certo? Então, os objetivos específicos, situar-se geograficamente, situar o Brasil, né, como parte da América Latina. Então, alguns alunos têm dificuldade até de entender, né, o Brasil como parte da América Latina e todos os países que compõem a América Latina, né? Então, a gente vai situar isso, principalmente na aula do Rafael. Relacionar as discussões sobre os direitos humanos no norte global com aquelas constituídas no sul. Então, relacionar o que se estuda nos direitos humanos, tanto nessa visão eurocênica, como na visão do que a gente está construindo aqui, né? Valorizar as lutas e resistências da América Latina rumo aos direitos humanos, redirecionar o olhar para a América Latina em busca de compreender os processos de construção dos direitos humanos. Oportunizar a relação entre a universidade e a sociedade a partir dos estudos sobre os direitos humanos. Então, observando que os objetivos, tanto geral quanto específico, ele está relacionado a gente compreender e a gente se posicionar em relação ao estudo dos direitos humanos, uma visão sul, né, sulear, olhando os direitos humanos na perspectiva, olhando para cá, né? É como se a gente sempre tem no post a gente coloca a seguinte questão: e se o norte fosse o sul, né? Então, como essas relações estão constituídas e influencia, né, em quem somos, certinho? Então, o Paulo Freire, ele defende, né, que é necessário sulear a orientação, né, rever a ação de nos nortear. Nós sempre falamos assim, o que vai nortear esse processo, né? Então, a questão da palavra sulear dentro do projeto é desconstruir essa visão que a gente, e essa postura de falar assim, vamos nortear, então, essa orientação, ela deve ser a partir do sul e não a partir do norte. A gente precisa conhecer a visão eurocêntrica dos direitos humanos, mas a gente precisa nos posicionar, nos situar, né? E aí o Paulo Freire, ele vai defender essa reorientação a partir do sul, tá? E aí, numa das aulas da Eliette, nós vamos discutir um pouco mais o papel, o Paulo Freire, né? E aí eu vou explicar depois o nome o que essas meninas, esses nomes que eu falei, a posição deles no projeto, certo? Então vai. Escrivão Filho, que tá com F minúsculo, mas tá, e vamos aí, Souza e Júnior. Eles fazem um alerta importante, né? Então, Escrivão, eles vão dizer que o quê? Nesse livro, para um debate teórico, conceitual e político sobre os direitos humanos, ele chama atenção para a caracterização das gerações, das dimensões, dos processos históricos, né, que eles vão direcionar os estudos dos direitos humanos. E Escrivão Filho e Souza Júnior vai dizer que o quê? Que essa caracterização das gerações, como ela está colocada, parece não atender às necessidades, né, e explicar, por assim dizer,
os processos históricos dos direitos humanos que se constituiu aqui na América Latina. Então, aí eu pergunto, quais são os processos, né? Se nós não temos dimensões, nem gerações, o que temos aqui? Como é que se organiza, né? Por exemplo, como que cada dimensão dos direitos humanos, né? Os processos históricos, né? As gerações, conforme queiram queira adotar, né, para estudar, qual dessas, como é que essas gerações, né, essas dimensões, esses processos históricos, dialogam, né, se aproximam ou se afastam dos processos históricos de direitos humanos constituídos aqui na América Latina, certo? Então, Galhardo, nesse livro Teoria Crítica, né, Matriz e Possibilidades dos Direitos Humanos, ele chama atenção para uma grande lacuna que há entre o que se diz e o que se faz em direitos humanos, né? Ele fala sobre essa tensão entre o universal e o local, né? Então, que se esbarra em elementos culturais, a gente precisa compreender, né? Precisa tentar entender e debater, trazer para as instituições, trazer para a comunidade o debate sobre os direitos humanos, né? Que se constitui aqui na América Latina, né? Então, a gente sempre coloca essa pergunta, né? E se e o norte fosse o sul, a gente vira o mapa de cabeça para baixo para a gente pensar sobre algumas questões que a gente que faz parte do nosso comportamento, somente o comportamento escolarizado, no sentido de que a gente estuda a literatura eurocêntrica, né? A gente estuda a literatura que se constituiu na Europa e que influencia aqui. E a gente vai estudando vários processos históricos, né? Processos culturais que vêm do norte, né? E aqui, e o que vem do sul? E o que se constitui aqui, né? Como é que a gente relaciona, né, esse universal e esse local, né? Lembrando que eu não defendo que a gente estude só o cotidiano, que a gente estude só o local. Não, eu não defendo isso. Eu defendo que a gente estude, que a gente problematize todas as questões. Então, hoje nós temos eu estou gravando esse vídeo apresentando, né, o nosso curso, e no dia 12/6, eu vou, no nosso encontro, eu vou debater, né, eu vou apresentar algumas questões relacionadas. Meu nome é Luciana Nogueira, essa daí eu sou a professora que sou coordenadora desse projeto, e eu vou discutir a educação como direito humano, né, e o meio de desenvolver a humanidade. Então, essa educação como direito humano e como meio de acessar outros direitos humanos e desenvolver a humanidade, né? Então, e aí é muito curioso, né? Se eu não nasço, se eu vou desenvolvendo a humanidade e a educação ela é importantíssima para isso, como que fica as pessoas que não têm acesso à educação e como fica aquelas pessoas que têm um acesso limitado, de baixa qualidade de educação, né? Então, tudo isso é muito importante se discutir dentro do contexto de educação e para direitos humanos, certo? Então, dia 12/6. Então, eu gostaria de embasar assim, minha fala nessa fala do Saviano, que é muito conhecido, né? Muito conhecido mesmo. O trabalho educativo é o ato de produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos, e, de outro lado, e concomitantemente, a descoberta das formas mais adequadas para atingir esse objetivo, né? Então, nesse texto, né? Então, eu sou estudiosa da PHC, e a pedagogia histórico-crítica que tem ali, né, como nosso grande mestre, para assim dizer, o Saviano, ele vai partir dessa relação entre a educação, né, e esse processo de humanização. Então,
E aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um trabalho educativo, né? Que ele nos torna humano, né? Então, quais são os elementos do trabalho educativo que vai contribuindo para esse desenvolvimento da humanidade, né? A literatura, né? A alfabetização. Então, eu vou pegar alguns elementos, né? Vou focar em alguns elementos que eu tenho mais, assim, por assim, conhecimento, né? Que é a literatura, a alfabetização, como é que esses elementos, né? Que constituem o processo educativo vai nos tornando humano, né? Ou não, né? Então, vamos lá. No dia 26, nós temos o José Rafael, né, que ele faz parte, né, organiza, né, faz parte desse grupo nosso de extensão, é o meu orientando, né, venezuelano, e ele estuda letras na UEG, todos os alunos que eu vou apresentar aqui fazem parte do curso de letras da UEG, e no dia 26 ele vai apresentar, né, a temática a América Latina no Sul Global, os direitos humanos para além de uma visão eurocêntrica, né? Então, o Rafael, ele vai ficar nessa segunda aula, e assim, e o espaço, gente, o que eu gostaria de chamar atenção, né, convocar todos, né, que esse deve ser um espaço de debate, de construção, de diálogo, não um espaço de informação passiva. Por exemplo, eu vou assistir a aula, eu vou consumir um conteúdo no dia 26/6. Não, eu vou debater, né? Tem algumas coisas que eu gostaria de colocar, então, se você quiser espaço, né, dentro da própria aula, você pode ter sim espaço, todos os cursistas podem ter espaço dentro da própria aula. Não, eu quero debater, eu gostaria de apresentar uma questão dentro dessa temática, tem todo o espaço, entendeu? Porque aqui nós estamos debatendo direitos humanos, estamos dialogando, a proposta é de diálogo, a proposta é de construir um caminho juntos, tá bom? Para compreender e debater, para dar para possibilitar um espaço de discussões de direitos humanos, né? E assim, essas discussões vivenciar os direitos humanos dentro da universidade, certo? Então, no dia 31/7, né, e nós vamos, olha aqui, observe que dia 26, aí nós temos o mês de férias, né, e no último dia 31, a Tainara Cardoso, que é minha orientando também, né, ela vai discutir a cidadania no Brasil, o papel da escola no percurso entre a subcidadania e a cidadania plena, né? Então, esses alunos são meus orientandos. Eu coloquei, assim, a minha proposta para 2021 foi de estudar os direitos humanos, né? Eu já vim estudando, mas de orientar trabalho só nesta área dos direitos humanos. E aí a Tainara, ela vai discutir a cidadania, ela já discutiu na primeira etapa do curso, e ela vai ampliar, né, e aprofundar discussões sobre cidadania, né, essa relação entre cidadania e cidadania plena, né, esse longo caminho que há e as distâncias, né, que acaba tendo entre esses termos. E aí a gente vai, no dia 31/7, a gente vai discutir sobre essas questões. A Carla, ela vai discutir, a Carla Cari, no dia 7/8, sobre meritocracia e direitos humanos, esforço pessoal e dever do Estado na garantia do desenvolvimento humano, né? Então, no dia 7, né, nós vamos discutir, então, estou convidando vocês já, a gente vai enviar alguns textos com antecedência, né, entre uma aula e outra, mas eu gostaria já que vocês se interessassem pelo tema, começassem a pesquisar para a gente ter uma discussão mais proveitosa, por assim dizer, né. A Janete, né, ela vai discutir sobre os direitos humanos, né, no dia 21/8, direitos humanos na escola, né, prescrições curriculares para a língua portuguesa entre a BNCC e o PPP. Então, a gente fala tanto de direitos humanos, mas o que está colocado lá? Quais são as prescrições curriculares, né? O que o currículo apresenta
E o que a BNCC apresenta, né, que é esse currículo que está direcionando as práticas educativas neste momento, e o que PPP está, o projeto político pedagógico, né? Então, nós temos BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que é o currículo que direciona o trabalho escolar nesse momento, e o PPP, que é o projeto político pedagógico da escola. Esse projeto político pedagógico, ele sintetiza, ele traduz as intenções educativas que a escola tem, se posiciona. Então, o que se tem sobre e como é que a língua portuguesa, né, os livros didáticos, as posturas, né, educativas dentro da escola e são direcionadas, né, pelas essas prescrições curriculares, né? Então, dia 21/8. Nós temos a Kiliane, né, Mulheres Indígenas na América Latina, Direitos Humanos e Protagonismo Feminino, né, dia 4/6, 4/9. E aí a gente finaliza o nosso encontro de 18/9 com a educação que liberta, as contribuições de Paulo Freire para pensar e fazer os direitos humanos na escola. Então, todos esses alunos, né, são meus orientandos, né, que nós estamos todos pesquisando sobre direitos humanos, nós vem pesquisando já tem um tempinho, né, a gente já tem participado da primeira etapa do projeto, do curso, né, por assim dizer. Não gosto muito do nome do curso, mas é nome curso, né, mas é assim que é colocado para dentro do sistema, né, da UEG. Então, que dá a impressão de que eu vou lá para aprender alguma coisa, e a gente está aqui para debater, né? Então, todas essas temáticas aqui, a gente tem essas pessoas, né, esses meus orientandos, eles são responsáveis pelo direcionamento, junto comigo, o direcionamento da temática, mas não é limitado a participação, no sentido que a gente pode convidar, a gente vai e vamos convidar pessoas, né, externas, e também os próprios alunos, né? Os alunos do direito da UFT estão convidados, né? Caso queira se aprofundar, debater junto com a gente alguma temática, tem todo espaço. Então, por exemplo, a Cliane vai falar sobre mulheres indígenas na América Latina, a gente vai trazer pessoas que debatam sobre o assunto, que compreendam, né? Que possa nos dar a dimensão maior sobre a questão, né? Então, ela, como orientadora responsável dessa temática, ela vai estar pesquisando e estar construindo diálogos, tá bom? E aí, o curso de extensão ainda está aberto, estará aberto hoje, né, ainda. E ele está nesse formulário, quando você abre, né, tem esse formulário ali. Quando você abre o link do formulário, tem essa imagem, né? Uma visão, o curso de extensão, uma visão sobre dos direitos humanos, luta e resistência, é reedição. Porque, como eu digo, é a parte 2 do curso, certo? E aí, nós temos aí ainda esses dois formulários que eu vou postar aí no grupo, né? Eu estou criando um grupo de WhatsApp hoje. Então, mas vocês não são obrigados a ficar no curso, como é que chama? Nem no curso também, claro, né? Mas não são obrigados a ficar no grupo do WhatsApp, né? Eu vou, fiquem à vontade porque é um lugar onde a gente, um espaço, como a gente não está em sala de aula, é um espaço de discussão, espaço de debate, a nossa sala de aula é o WhatsApp agora, né? Mas, que aí a gente vai colocar informações, link de aulas, de textos, todas essas questões. Mas também, nesse formulário de frequência hoje, eu vou coletar os e-mails, né, de todo mundo e eu também posso estar enviando por e-mail. O WhatsApp fica mais tranquilo, mas também se tiver opção, a pessoa que quiser participar, porque estão em muitos grupos, tudo bem, né? E as inscrições, esse primeiro formulário aí é de inscrições, né? Então, fiquem à vontade para divulgar e fazer inscrições ainda até o dia de hoje, tá bom? Então, tenham um bom dia, tenham um bom final de semana, né? E até a próxima, até o dia 12, discutindo direitos humanos, né? A educação
né, nesse contexto de direitos humanos, né, os elementos, né, educativos como meio de nos humanizar. Certo, pessoal? Então, prazer tê-los, né? Não esqueçam de, ao final desta aula, né, agora vocês vão eu vou postar aí no grupo, né? Vocês de algum modo vão ter acesso a ao link deste formulário, onde que vocês vão registrar a frequência de vocês. Então, lá no e-mail, lá no formulário, o que que eu peço? Eu peço o e-mail de vocês, o nome, e peço também que vocês escolham uma temática que mais chamou a atenção de vocês, né? Por exemplo, se eu for escolher o da Eliette, eu vou falar, eu não preciso escrever o nome todo, eu escrevo meritocracia, né? Aí o da Janete, então, os direitos humanos na BNCC e no PPP. Então, não precisa escrever, voltar lá e copiar o nome completinho do tema. Não, coloca só o nome, o título, né? Escreve só o tema, tá bom? Então, sejam bem-vindos. Vamos estudar direitos humanos, vamos pensar, vamos fazer direitos humanos, certinho?